Eu acho que existe uma resistência, Fabiola, a esse tipo de coisa que é considerada uma medida muito agressiva, muito extrema. Por exemplo, quando o ministro da Educação, Camilo Santana, fala que a escola é um lugar de paz, um lugar de acolhimento, é claro que isso seria o ideal, mas a gente vê com episódios como esse que a escola não é mais um lugar de paz, é um lugar que está sob ameaça. E, como todo lugar sob ameaça, ela tem que ser protegida com qualquer equipamento, qualquer medida, qualquer recurso que seja possível. Os bancos têm detectores de armas, existe algo mais valioso nos bancos que não existe nas escolas? Eu acho que ninguém duvida que não é? Então, Perfeito. eu acho que isso tem, de fato, que ser pensado de maneira corajosa e sem esse tipo de prurido, de achar que isso vai macular a pureza das escolas ou a inocência das crianças, isso vai proteger a vida das crianças. Agora, quanto ao que o coach falou, eu concordo, e não só concordo com o peso da cultura armamentista que tomou conta do país nos últimos anos, como acho que tem que ser investigado também a falha no controle da legislação que já existe, porque que esse garoto ou esse rapaz de 21 anos estava portando uma arma. Qual foi a falha dentro da legislação que permitiu que uma pessoa com evidentes transtornos psiquiátricos portasse uma arma? Né? Porque alguém que faz uma coisa dessa não é apenas um criminoso, é um criminoso e um criminoso com problemas psiquiátricos. Então, existe dentro da legislação atual um teste ou vários testes para saber se um portador de armas, um potencial portador de armas, tem condições psicológicas de portar uma arma. Isso, evidentemente, não funcionou. Ou então, o que aconteceu? Se a arma era de outra pessoa, também não funcionou, porque a pessoa responsável pelo porte de arma não poderia ter franqueado o acesso dessa arma a uma pessoa que não passou pelos testes. Então, tudo isso tem que ser investigado e essa é uma oportunidade para ver, de novo, uma questão prática. Existe falha na legislação atual, a legislação atual está contribuindo em que medida para que isso aconteça? Eu acho que isso é, sim, um ponto importante, uma discussão que precisa ser retomada com urgência, junto, repito, com as medidas urgentes, imediatas de proteção prática. Está se tornando uma coisa rotineira na nossa sociedade, o que não era. Até pouco tempo atrás, isso era uma coisa que acontecia muito nos Estados Unidos, né? Lá longe. Não tinha aqui. Então, eu acho importante as nossas autoridades pensarem um pouco por que isso está acontecendo, o que está por trás disso, né? Além de botar guardas nas escolas e tudo, né? Mas tem alguma coisa mais séria aí que precisava ser investigada, né? O que está levando a nossa juventude a esse ódio, a essa intolerância, sabe, que leva a tragédias como essa de hoje? Quando ele fala que já está provado, é uma afirmação retórica, né? Não está provado ainda, há fartos indícios de que isso aconteceu, mas não está provado, mas isso é uma afirmação retórica e não é propriamente uma acusação infundada. Agora, o presidente Lula está acenando com o que justamente teme Bolsonaro, né? Era o que a gente estava falando agora há pouco. Ele está mais comedido, está mais acuado, está não de fato mais manso, mas pelo menos pretendendo uma certa suavização aí, né, nas falas dele, justamente por causa disso. Tem uma justiça comum, inclusive, nos calcanhares dele. Ele pede o foro privilegiado e, com isso, ele tem pelo menos 4 investigações no STF que podem descer para a justiça comum, como disse o presidente Lula. Isso tem representa uma ameaça para ele, porque, nesse caso, qualquer juiz de primeira instância, por exemplo, pode pedir a prisão dele, pode tomar medidas cautelares, pode pedir medidas cautelares, pode determinar medidas cautelares, aliás, né? E ele fica sujeito, como qualquer brasileiro, aí a decisões de juízes de primeira instância, que são coisas mais céleres, são decisões que são tomadas de forma mais célere e são cumpridas de forma mais célere, ainda que depois possam ser revogadas por outra instância. Né? No STF, como a gente sabe, a coisa anda de forma muito mais lenta e, embora também essa não seja uma boa
alternativa para o ex-presidente Jair Bolsonaro, dado que no STF ele tem ele sai em forte minoria, né? Quer dizer, não se espera que, diante de um julgamento dele no STF, ele saia ganhando. É o caso, por exemplo, desse recurso que ele pode impetrar depois do julgamento do TSE. Digamos que o julgamento do TSE decida pela inelegibilidade dele, como é a aposta geral. Pode ser, inclusive, por 7-0, como temem, a gente já comentou aqui, como temem os próprios aliados dele. Nesse caso, o Jair Bolsonaro pode recorrer ao STF, mas aí, Fabíola, também ninguém aposta que a decisão seja outra lá, né? Ele tem lá Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber. Nenhum desses ministros espera-se que votaria a favor de uma revogação de uma decisão do TSE, ainda mais que espera-se deve ser uma decisão bastante majoritária. Então, as esperanças do ex-presidente Jair Bolsonaro são muito modestas, né? Ele tem que ter esperança de talvez escapar de uma condenação que o leve à prisão. Mas não passa muito disso, Fabíola. Tranquilo, ele certamente não está e não tem motivos para isso, né, Fabíola? Mas o que é visível e é comentado por aliados é que ele está fazendo o discurso do conformado, do derrotado, embora ele possa elevar a voz vez ou outra, ele está fazendo o discurso de quem já sabe que vai ser condenado à inelegibilidade por 8 anos. Isso, na opinião de alguns aliados, é ruim, porque ele deveria, na opinião desses aliados, estar esperneando mais e fazendo aquele discurso do tipo, como assim 7 ministros caçam o direito de escolher o candidato, o direito de 230 milhões de brasileiros de escolher seu candidato, etc. Eles esperavam mais energia da parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais esperneio nesse caso. Acontece, Fabíola, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não só está de fato conformado com a sentença que há de vir daqui a partir do dia 22, quando começa o julgamento dele no TSE, como ele tem o problema sério, né? Ele tem muitos outros inquéritos e processos aí ainda por vir. E o que se passa é que ele está acuado, não é? Ele não quer, de alguma forma, provocar ou angariar a antipatia ou a ira das cortes em função do que ele fala, e além do que ele já falou, né? Então, o que acontece, essa repentina moderação do Jair Bolsonaro não se deve a nenhum milagre divino, né, a nenhuma transmutação dele, deve-se simplesmente ao fato de que ele tem muitas ações, tem muito risco de ser condenado e muito risco, inclusive, de ser preso. Então, em suma, Fabíola, ele está menos preocupado agora com a política, o Jair Bolsonaro, do que preocupado em livrar a si próprio da ameaça de cadeia. Uau.